Irmãos amados, que privilégio poder, nesta noite tão linda, tão abençoadora, repartir com vocês a palavra de Deus. Eu quero partilhar com vocês o texto que está em 2 Timóteo, capítulo 4. O pastor Josué falou de Paulo e eu quero de novo falar sobre Paulo, uma outra perspectiva. Mas recorrendo a esta passagem, 2 Timóteo 4, 6 a 18. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Vocês todos sabem que esse texto são as últimas palavras de Paulo registradas na Bíblia antes do seu martírio. Ele estava preso na masmorra Mamertina, em Roma, já sentenciado à morte, aguardando o dia da sua execução. E ele escreve para o seu filho Timóteo, que estava em Éfeso, e a partir do verso 6 ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz os livros que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Mas todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vocês sabem que Paulo esteve preso em Roma 2 vezes. A primeira prisão nos anos 61, 62. A segunda prisão nos anos 66, 67. Na primeira prisão, quem estava por trás, conspirando contra ele, eram os seus compatriotas, eram os judeus. Na segunda prisão, quem estava por trás, orquestrando, era a máquina mortífera do Império Romano. Na primeira prisão, Paulo foi preso como um apóstolo, como um pregador do Evangelho. Na segunda prisão, ele foi preso como um malfeitor, como um bandido, como um criminoso. Na primeira prisão, ele estava com liberdade condicional. Ele podia receber pessoas e ministrar a elas. Na segunda prisão, ele foi jogado na masmorra Mamertina, um lugar úmido, escuro, frio, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Na primeira prisão, Paulo orou para sair, pediu oração para sair,
E de fato saiu. Na segunda prisão ele não pediu oração para sair. Ele não orou para sair. Porque já escreveu como alguém sentenciado à morte. No corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. Talvez você pergunte, mas o que levou Paulo à segunda prisão? E todos vocês sabem a tragédia que ocorreu no dia 17 de julho do ano 64. Quando a mais rica, a mais populosa, a mais poderosa cidade do mundo, a capital do império, a chamada cidade eterna, a cidade de Roma, foi incendiada. Não um incêndio localizado, mas um incêndio generalizado. Ficamos perplexos e chocados recentemente, quando a Catedral de Notre-Dame em Paris foi incendiada. Chamou a atenção do mundo. Imagine o que é a maior cidade do mundo ardendo em chamas. 7 noites e 6 dias. O imperador Nero assistia esse espetáculo do alto da Torre de Mecenas. Muito provavelmente, conforme alguns historiadores, o próprio protagonista do incêndio. Quando o incêndio acabou, no dia 24 de julho do ano 64, 70% da cidade estava destruída. Dos 10 bairros da cidade, dos 14 bairros da cidade, 10 estavam devastados. Curiosamente, densamente povoados por judeus e cristãos. Isso dá a Nero um álibi, botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa um verdadeiro massacre contra a igreja. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. A essas alturas, Paulo, o maior líder do cristianismo no Ocidente, e ele é procurado, e ele é caçado, e ele é encontrado, muito provavelmente em Troade, na casa de Carpo. Não dá sequer para pegar seus objetos pessoais, sua capa, seus livros, seus pergaminhos. E ele é jogado agora dentro daquela masmorra marmetina, de onde as pessoas saíam leprosas, ou para o martírio. Pois foi desta masmorra que ele escreveu esta carta. Mas antes de entrar na exposição do texto, é preciso entender o que estava acontecendo em virtude dessa segunda prisão. Confira comigo o capítulo 2, versículo 9 desta carta. Ele diz para Timóteo assim: Timóteo, pelo evangelho eu estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Preste bem atenção nisso. Paulo está preso como um bandido. Pense nos fake news da época, circulando pelo império. Conhece aquele pregador? Aquele famoso apóstolo? Pois é, aquele cara é um bandido, está preso. Estava por trás do incêndio de Roma. Jogaram lama no nome dele. Atentaram contra a honra dele. Macularam o nome dele. Mas tem mais. Olha comigo o capítulo 1, versículo 15. Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Preste atenção, quem são esses da Ásia? São os membros das igrejas que ele plantou direta ou indiretamente. Gente que era fruto do seu ministério. Gente que conhecia o seu caráter impoluto, da sua honra imaculada. Que em virtude da situação de Paulo se acovarda e não tem coragem de se apresentar para dizer: eu conheço esse homem, ele não é um bandido, ele não é um malfeitor, ele não é um criminoso, é um homem honrado. Eles se afastam covardemente. Olha o estrago que isso pode produzir no coração de um homem. Mas tem mais. Olha comigo o capítulo 1, versículo 8.
Ele diz assim para Timóteo: Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Talvez nada machucou mais Paulo do que isso aqui. Timóteo era o mais próximo amigo e colaborador de Paulo. Timóteo está com vergonha de Paulo, está cheio de constrangimento, se acovardando, dizendo: não, esse homem é meu pai na fé, esse homem é honrado, esse homem é um homem de Deus, ele não é um criminoso, ele não é um bandido. O próprio Timóteo está com vergonha do seu pai na fé. Mas tem mais. Confira comigo o capítulo 4, versículo 16. Até hoje, nas maiores e melhores escolas de direito do mundo, se estuda o direito romano. E não obstante Paulo estar debaixo de uma acusação tão grave, sob a imputação de um crime tão horrendo, ele teve direito de defesa. Marcaram a primeira defesa, marcaram uma audiência. E certamente Paulo vai para essa audiência na expectativa de que haverá lá muita gente para defendê-lo. Quando ele chega, não tem ninguém. Ninguém. Mas não é porque o trânsito de Roma estava congestionado, não. É porque as pessoas deliberadamente o abandonaram. Colhendo, depois de um investimento tão longo e tão profundo na vida de milhares, um resultado amargo de uma profunda e dramática ingratidão. Mas tem mais. Confira comigo no capítulo 4, versículo 6. Ele diz: quanto a mim já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Sabe o que ele está dizendo? Ele sai dessa audiência, dessa primeira defesa, sentenciado à morte. E ele escreve esta carta no corredor da morte. A grande pergunta, queridos colegas, pastores e líderes aqui presentes, é esta: o que é que um pastor, um líder, nessas circunstâncias, velho, pobre, cheio de cicatrizes, acusado injustamente, abandonado pelos seus amigos, aguardando o dia da sua execução, tem a dizer para você e para mim hoje, para encorajar o nosso coração? E esse homem vai repartir conosco 8 princípios para nos encorajar. Primeiro princípio, confira comigo o versículo 9. Ele diz: procura vir ter comigo depressa. O princípio é este: quando a crise bater a porta da sua vida, tenha a humildade e a coragem de pedir ajuda. Não fique sozinho. A crise chega, irmãos, e chega para todos. E na hora da angústia, a solidão é uma péssima companhia. Posso lhes garantir isso, talvez a classe mais solitária do mundo é a classe pastoral. Nós cuidamos de gente, mas nós não abrimos o coração com quase ninguém. Temos medo que alguém puxe o nosso tapete. Uma das coisas que mais me machucou nos últimos tempos foi a quantidade de pastores aqui no Brasil que cometeram suicídio. E a pergunta é: por que, meu Deus? Por que esse colega não tinha um amigo? Alguém para abrir o coração, para dividir seu fardo, para repartir suas dores? Você e eu precisamos de amigos do peito, para quem abrir o coração, para quem dizer: vem ficar depressa comigo, eu preciso de ajuda, eu preciso de companhia, eu preciso de alguém do meu lado, eu não quero ficar sozinho, eu não posso ficar sozinho, vem logo.
Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Segundo princípio, versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O princípio é este. Quando as pessoas decepcionarem você, cuidado, não faça registro de mágoas. Irmãos, isso não é uma possibilidade, isso é um fato. As pessoas vão nos decepcionar. E nós vamos decepcionar as pessoas. A questão não é o que as pessoas fazem com você ou farão a você, é como você vai reagir a isto. Se você guardar mágoas, você adoece. Você perde o foco. É hora de espremer todo o pus da ferida. E não fazer arquivos de memórias amargas. Há um livro que li, que me ajudou muito. Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Um dos melhores livros que já li. E ele diz duas coisas que me marcaram nesse livro. Ele foi um sobrevivente de um campo de concentração. E ele diz que as pessoas que sobreviveram nos campos de concentração não foram aquelas que lutaram para sobreviver, mas foram aquelas que, apesar das circunstâncias, lutaram para ajudar outras pessoas a sobreviverem. Se você focar em você, você adoece, você morre. A segunda coisa que ele me disse que me marcou muito é que há uma coisa que ninguém pode tirar de você, ninguém. É a liberdade e o direito que você tem de não terceirizar seus sentimentos, de não revidar diante das injustiças sofridas. As pessoas podem tirar sua liberdade, seus bens, sua família, sua própria vida. Mas elas não podem exigir que você reaja com elas do jeito que elas fizeram com você. Se elas falarem mal de você, você pode falar bem delas. Se elas perseguirem você, você pode abençoar a elas. Se elas machucarem você, você pode ser um bálsamo na vida delas. Terceiro princípio. Confira comigo o versículo 11. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O princípio é este. Quando você reconhecer que cometeu um erro, tenha humildade de pedir perdão e de resolver essa pendência. Para você entender o versículo 11, você precisa entender mais dois versículos da Bíblia. O primeiro deles é Atos 13:13. Quem é esse Marcos aqui? Era aquele auxiliar dos dois missionários, Barnabé e Saulo, quando saíram de Antioquia. Ele foi como auxiliar dos dois. Mas diz a Bíblia que em Perge da Panfilha, esse jovem abandonou esses dois missionários e voltou para Jerusalém. A pergunta é, por que o João Marcos voltou para a casa da sua mãe, em Jerusalém? O texto bíblico não responde. Porém, podemos deduzir pelo menos três possibilidades à luz da Bíblia. Primeira possibilidade, ele era muito jovem quando saiu em companhia dos dois missionários e pensou talvez que missões fosse turismo. Quando ele percebeu que não era turismo, ele se decepcionou. A segunda possibilidade é que quando saíram de Antioquia, o líder da caravana era Barnabé e não Saulo. O Espírito Santo mandou separar Barnabé e Saulo, e não Saulo e Barnabé. Então o líder era o Barnabé, primo dele. Mas em Pafos, a liderança muda. De Barnabé para Saulo, que muda para o nome de Paulo. E ele deve ter pensado, sob a liderança do meu primo, eu tinha coragem de ir. Sob a liderança do outro, eu não vou não. A terceira possibilidade, eu creio na terceira, é que está escrita em Gálatas 4, 14 a 18,
que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, por causa de uma enfermidade física. Que enfermidade física era essa? Que o próprio Paulo chama em 2 Coríntios 12:7 de um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Talvez perguntinha de rodapé. O espinho na carne de Paulo veio de Deus ou de Satanás? E a resposta clara é: veio de Deus. E por que você sabe? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Você tem dúvidas de que o diabo trabalha 24 horas por dia para fazer de você um pavão? Um balão? Soberbo? Mas se o espinho na carne veio de Deus, como é que Satanás esbofeteava a cara de Paulo com esse espinho? Porque esse é o papel de Satanás. Quando a providência de Deus é carrancuda, e às vezes é, Satanás chega e diz aí, está vendo aí? Ó? Você não é crente, você não é pastor, você não é líder, está nessa magrela aí. Está doente, está passando problema financeiro. Se você fosse crente mesmo, ou se Deus amasse você mesmo, você não estava nessa não. Aí Satanás bate na sua cara com o sofrimento, com a doença. Passando a ideia de que crente tem que estar blindado. Jesus nunca prometeu nem para você nem para mim que nós não teríamos lutas na vida. O que prometeu está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Diz os historiadores, os estudiosos, que essa região de perto da Panfilha era uma região pantanosa, alagadiça, com forte incidência de malária. E muito provavelmente Paulo pega uma malária aqui, porque não consta a Bíblia que ele saiu de Antioquia doente, mas consta a Bíblia que ele chegou na Galácia doente. Então ele contrai essa doença certamente no caminho. E ele deixa essa região pantanosa, sobe as montanhas do Cáucaso e vai lá para a Galácia do Sul. E ele chega lá, diz os historiadores, diz os médicos que essa questão da malária dá uma dor de cabeça alucinante, afetando a visão. Os crentes queriam arrancar os próprios olhos para dá-los a Paulo. Então é provável que o João Marcos deve ter pensado assim, eu estou muito novo para ficar doente, vou voltar para a casa da minha mãe. Mas o segundo texto que é importante entender é Atos 15, 36 a 41. Depois do concílio da igreja de Jerusalém, que resolveu o problema doutrinário da igreja, Paulo chega para Barnabé no capítulo 15, 36 e diz, ô Barnabé, vamos voltar para a segunda viagem missionária? Barnabé diz, sim Paulo, vamos visitar aqueles irmãos lá, que nós ganhamos para Cristo, fortalecer aquelas igrejas. E diz a Bíblia que Barnabé queria levar o João Marcos juntos, o Marcos. E diz a Bíblia que Paulo dizia, eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. Mas é claro que Lucas relata isso de uma maneira muito polida. Mas não foi isso que aconteceu. Certamente não foi. Eu vou tentar parafrasear então. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte. Paulo chega para Barnabé e diz, ei Barnabé, terminou o concílio de Jerusalém, o resultado foi maravilhoso. Agora, está tranquilo, agora nós podemos viajar. Vamos? Vamos, claro Barnabé. Vamos sim Paulo, estou animado. Aí Barnabé disse, ô Paulo, sabe de uma coisa? O que foi? Lembra do meu primo? É claro, né Barnabé, que eu lembro do seu primo. Você acredita que ele quer voltar com a gente? Paulo fechou a cara. Você está de brincadeira comigo, né Barnabé? Não, ele está querendo ir com a gente. Ah, Barnabé, comigo esse cara não vai não. Não, Paulo, ele é jovem, ele vai ser uma bênção para nós, vai nos ajudar. Comigo ele não vai não, Barnabé. Não, Paulo, mas você está sendo intolerante, vamos dar uma chance para o rapaz. Comigo ele não vai, Barnabé. Mas Paulo, vamos dar uma chance para o rapaz. Comigo ele não vai, Barnabé. Houve tal desavença entre eles, que eles não puderam nem caminhar juntos mais, por causa do Marcos. Eu fico imaginando, irmãos, que se não tivesse um Barnabé no Marcos, o que ele seria na vida? Se sentiu descartado. Persona non grata.
Diz a Bíblia que o Barnabé pegou o Marcos e foi lá para Chipre. Paulo pegou Silas e caminhou para outros cantos. Paulo foi preso, Paulo pregou, Paulo plantou igreja, Paulo foi uma bênção. Esse Marcos cresceu. Mais tarde Pedro o discipulou. Escreveu o primeiro evangelho, o evangelho de Marcos, uma bênção. Agora Paulo está preso no corredor da morte, fazendo uma faxina na alma. Lembrou do Marcos. Aí ele escreve para Timóteo, diz, ô Timóteo, meu filho, quando você vier, traz o Marcos com você. Ele me é útil para o ministério. Sabe o que o Paulo está falando aqui para nós? Você nunca é tão grande como quando você é humilde. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui? Você nunca perde a sua autoridade espiritual por reconhecer um erro e pedir perdão. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós devemos construir pontes de reconciliação, onde um dia nós cavamos abismos de mágoas. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós não podemos tocar o nosso ministério deixando pessoas feridas para trás. Que o perdão é uma necessidade vital para termos saúde emocional e espiritual. Quarto princípio. Confira comigo o versículo 13. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O princípio é esse. Por pior que seja a circunstância que você estiver vivendo, nunca perca o entusiasmo e o prazer de ler e de estudar a palavra de Deus. Irmãos, pense comigo, Paulo está velho. Paulo está com o corpo todo marcado de chibatadas, cheio de cicatrizes. O inverno chegou, está chegando, e ele não tem nenhuma capa usada, surrada para vestir no inverno. Ele está acusado injustamente, abandonado pelos seus amigos, sentenciado à morte. E ele escreve para Timóteo e diz, Timóteo, filho, quando você vier, traz os meus livros, mas por favor não esqueça dos meus pergaminhos, são as cópias das escrituras. Enquanto eu tiver um fiapo de vida, enquanto eu tiver fôlego nos meus pulmões, eu quero estudar mais, eu quero aprender mais, eu quero crescer mais. Eu escutei um apelo aqui quase desesperado do nosso pastor. O pastor tem que ler. Paulo está morrendo e quer ler. Tem gente que está vivendo e não leu nada. Deixa eu dizer algo simples para você. Se você é pastor e não gosta de ler, eu acho que você errou a sua vocação. Quem cessa de aprender, cessa de ensinar. Você não pode alimentar suas ovelhas se você não aprende. E nós temos que ter humildade para entender o seguinte, que outros irmãos já percorreram um caminho e nós podemos aprender com eles. Quando eu leio um livro, eu tenho a bênção de aprender em 1 hora, 2 horas, 3 horas, o que o irmão levou 10 anos para aprender. Estude, irmão. Estude a palavra. Se afadigue na palavra, para não dar uma sopa rala para o povo. Uma das principais causas da alta rotação pastoral nas igrejas hoje, irmãos, é que os pastores cansam as ovelhas, não dando a elas pão fresco do céu. Eu conheço pastor que chega numa igreja com uma caixa de sermão. No dia que ele esgota o último sermão da caixa, ele tem que ir embora para outra igreja. Porque não estuda. Estudar é trabalho. É fadiga. Eu estou com 36 anos de ministério. Eu ainda gasto pelo menos 10 horas para preparar um sermão. Pelo menos. É trabalho.
O apóstolo Paulo diz que é aqueles que se afadigam na palavra. Paulo está morrendo e quer estudar um pouco mais. Quinto princípio. Versículo 14, confira comigo. Alexandre o latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. O princípio é este. Quando as pessoas deliberadamente fizeram mal a você, tome a decisão de perdoar e entregar esta causa para Deus. Irmãos, o ministério não é indolor. Vocês sabem disso. Às vezes as pessoas ficam magoadas com a gente e você nem fica sabendo. Eu não sei se só acontece comigo, mas talvez já tenha acontecido com você também. De uma ovelha chegar e dizer assim: ô pastor, estou chateado com o senhor. E você toma um susto, porque você não sabe o que aconteceu. Não sabe o dia, não sabe a hora, não sabe a circunstância, nem sabe o que aconteceu. Você lembra daquele dia que você chegou na igreja? Tinha um grupinho batendo um papo, você estava meio apressado. Oi fulano, oi Beltrano, oi. Você esqueceu de falar o nome de uma pessoa? Ela está vendo aí, ó? Olha aí como é que me trata. E ela fica magoada e você não sabia de nada. E se ela nunca te procurar, você nunca pede perdão para ela, você não está sabendo de nada. Mas é diferente quando alguém maquina, planeja, urde, orquestra, conspira para apunhalar você, para puxar o seu tapete. Se alegra quando você chora, chora quando você se alegra. Alexandre o latueiro, diz os historiadores, que foi o homem que delatou o apóstolo Paulo, culminando na sua segunda prisão e seu consequente martírio. O que você vai fazer numa hora dessa? Dar o troco? Pagar na mesma moeda? Se vingar? Bom, gente, nós somos crentes, não é verdade? A gente não faz essas coisas. Não é verdade? Não, nós somos espirituais. Mas você disse: fulano, eu não vou fazer não, mas o seu dia vai chegar. E quando o seu dia chegar, a minha vitória vai ter sabor de mel. Aí o dia chega. E você não faz isso em público para não ficar assim meio complicado. Mas lá no coração você bate palmas. Chegou o seu dia. Isso não é nosso papel não, irmãos. Nós não sabemos fazer isso. Entregue esta causa para Deus. Ele sabe fazer. Você e eu não. Nosso papel é perdoar. É pagar o mal com o bem. É vencer o mal com o bem. Porque se você tentar exercer justiça com as suas próprias mãos, você vai ser injusto e vai azedar sua alma e destruir seu ministério. Sexto princípio. Olha comigo, versículos 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O princípio é este. Por mais amarga que seja a realidade que você esteja vivendo hoje, entenda uma coisa. Você nunca vai estar sozinho, ainda que todas as pessoas abandonem você. Porque Deus vai assistir você. Isso é consolador, irmãos. Pode chegar um momento que até pai e mãe abandonam. Ainda assim o Senhor nos acolherá. Você não está sozinho. Eu fico imaginando que quando Paulo foi para esta primeira defesa, para essa audiência, ele foi numa expectativa de encontrar pessoas para defendê-lo. E ao chegar e não encontrar ninguém,
o ânimo vai lá para baixo, o tanque fica vazio, e ele perde as forças. Mas ele diz no verso 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Só é revestir de força quem está fraco. Ele estava fraco. Quando o seu tanque fica vazio, é Deus que entra na história. Quando você não tem mais alento, é Deus que entra na história. E Ele enche você de vigor, e Ele enche você de paz, e Ele enche você de assistência, e Ele socorre você, e Ele apruma você, e Ele pega firme na sua mão, Ele conduz você no caminho, e Ele recebe você na glória. Você não está sozinho. Sétimo princípio. Olha comigo o versículo 21, nós não chegamos a ler, mas vamos ler agora. Ele diz assim, apressa-te a vir antes do inverno. O princípio é esse. O que você tiver de fazer, faça hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Para entender esse versículo é preciso entender Atos 27, a partir do verso 9. Quando Paulo estava preso, indo para Roma, para a sua primeira prisão em Roma, ele disse ao comandante do navio, não é prudente embarcarmos. Está chegando o inverno e no inverno não se navega com segurança. Ninguém escutou Paulo. E eles embarcaram a si mesmo e enfrentaram um terrível naufrágio. O que Paulo está dizendo para Timóteo é mais ou menos o seguinte, Timóteo, filho, quando eu disse para você vir depressa, eu quero dizer, venha o inverno. Porque se você esperar os 3 meses de inverno passar para você vir, ao vir, você não vai me encontrar mais aqui não. Já terá acontecido a minha execução. Então, ou você vem agora, ou nem precisa vir mais. Tem coisas na vida, irmãos, que nós não podemos esperar para amanhã. É hoje o tempo de Deus. Você tem que dizer para sua mulher, para o seu marido, eu te amo, tem que ser hoje. Amanhã pode ser tarde. Você tem que pegar seus filhos, não importa a idade deles, no colo e dizer, meu filho, minha filha, eu te amo. Você tem que fazer isso hoje, amanhã pode ser tarde. Você tem que dar um telefonema para um amigo, para um irmão que está passando uma luta, faça isso hoje, amanhã pode ser tarde. Você tem que enfiar a mão no bolso e dar uma oferta especial para uma causa especial, faça isso hoje, amanhã pode ser tarde. Por exemplo, quem tem o privilégio aqui de ter pai e mãe vivos ainda? Levanta a mão só para eu saber. Vocês são muito privilegiados. Muito privilegiados. Quem tem pai e mãe que mora longe de você? Alguns aqui têm. Faça-me o favor de não passar mais do que uma semana sem dar um telefonema. Para os velhos. Declarar o amor por eles. Algumas coisas que me chocam na cultura brasileira, e uma das coisas que me choca na cultura brasileira são os nossos funerais. Por 2 razões. Primeiro, porque eu nunca vi ninguém que receba mais elogios do que defunto. Já viu? É uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem mais fim. Quando o Ricardo Boechat, famoso repórter brasileiro, morreu num acidente aqui em São Paulo, a televisão, todos os canais, passaram o dia inteiro fazendo elogios a ele. Até a Globo. A pergunta é se o Ricardo escutou alguns aqui as elogios em vida. Elogiar um morto não adianta mais não. Você tem que elogiar alguém, elogie em vida. Você tem que honrar alguém, honre em vida. Mas a segunda coisa que me choca é que morto recebe mais flores do que vivos. Dá para entender um negócio desse? Eu fui num funeral em Vitória certa feita e contei 86 coroas de flores. Contrataram um caminhão só para levar as flores. E eu fiquei do lado olhando, pensando, coitado do defunto, não consegue cheirar um botão de rosa a mais. Para que tanta flor para ele? Mas sabe por que os mortos recebem mais flores que os vivos?
é porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Você tem que mandar flor para alguém, manda em vida. É claro que nós temos aqui um grupo seleto de homens, homens santos de Deus. São muito amáveis com a sua esposa. Aquele marido que sempre leva uma flor para a esposa, né? De vez em quando, um buquê de rosas. Não precisa nem esperar o dia do aniversário dela, nem a data de casamento, nem mesmo o aniversário da sogra. Porque tem marido também pão duro. Você conhece marido pão duro? Mão de vaca. Que nunca leva um botão de rosas para a esposa. Eu sei que esses maridos não estão aqui. Agora, sabe o que acontece? No dia que a abençoada morre, esse cara vai na floricultura e manda fazer uma coroa grande. Nem pede desconto. Para quê? A coitada que nunca ganhou um botão de rosa, para que ganhar uma coroa de flores na morte? Não é por causa dela, é para aliviar sua consciência pesada. Se você tem que fazer alguma coisa, faça hoje, amanhã pode ser tarde demais. Último princípio, 8º, versículo 18, parte B do versículo, ele diz: a Ele, glória pelos séculos dos séculos, amém. E o princípio é este: a melhor maneira de você encerrar sua carreira e seu ministério é dando ao Senhor Jesus toda a glória. Nosso ministério não é geografia para construirmos monumentos a nós mesmos. Nosso ministério é para trazer glória ao único digno de receber toda a honra e toda a glória, o nosso glorioso Redentor. E eu fico imaginando, irmãos, que o dia da execução de Paulo chegou. E eu fico pensando, aquele homem sendo arrancado dessa masmorra e sendo levado para o local da execução. Na medida que ele caminha, ele deve estar pensando sobre o que escreveu para Timóteo, fazendo uma avaliação da sua vida. E ele avalia o seu passado. No versículo 7 diz: eu combati o bom combate, Timóteo. Eu completei a carreira, Timóteo. Eu guardei a fé. Ele não combateu um combate, ele combateu um bom combate. Há muitos combates que não valem a pena combater. Ele completa a carreira, ele não larga a obra no meio do caminho. Ele não se acovarda e nem retrocede. Mas ele não prostitui o seu ministério, não negocia princípios e valores. Ele guardou a fé. Ele tem paz para morrer. Ele avalia o presente no verso 6, enquanto caminha para o local da execução, e diz assim para Timóteo: ô Timóteo, o tempo também da minha partida é chegado. A hora da minha morte chegou. Mas sabe, Timóteo, não é Roma que vai me matar, não. Eu que vou me entregar. E eu não vou me entregar para Roma também, não. Vou me entregar para Deus como oferta e libação ao Senhor. E tem outra coisa, Timóteo, eu não vou morrer também, não. Eu vou é partir. Porque a palavra partida é um eufemismo para a morte. Essa palavra tinha 3 significados no grego. Primeiro, partir significa aliviar alguém de um peso, de uma carga. Sabe o que é morrer para um crente? Apocalipse 14, 13 diz que é descansar das suas fadigas. Não tem mais dor, não tem mais pressão alta, não tem mais hemodiálise, não tem mais radioterapia, não tem mais quimioterapia, não tem mais amputação de perna, não tem mais CTI, não tem mais gemido. O fardo foi tirado. Entrou no descanso eterno.
Segundo, a palavra partida no grego significa desatar um bote, atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer a última viagem rumo à pátria celestial. Nossa pátria não é aqui, a nossa casa permanente não é aqui, o nosso lar permanente não é aqui, a nossa herança permanente não está aqui. Terceiro, a palavra partida no grego significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Paulo está indo para o local de execução, e ele lembra o que escreveu para Timóteo. Diz: Timóteo, na verdade eu estou indo, meu filho, para ser executado. Nero me considerou culpado, me sentenciou à morte. Mas sabe, Timóteo, isso não me importa, porque o reto juiz perante o qual eu vou comparecer, e todos terão que comparecer, me justificou. Diante do tribunal de Deus, Timóteo, eu não tenho mais culpa nenhuma. Eu estou quisto com a lei de Deus, eu estou quisto com a justiça de Deus, já não pesa sobre mim nenhuma condenação. Então, Timóteo, sabe o que vai acontecer? Eu estou indo, na verdade, é receber a coroa da justiça. Eu penso, não está na Bíblia, é um registro forâneo às Escrituras, como ocorreu, mas penso que quando ele chegou ao local da execução, ele se lembrou do que escreveu para Timóteo. Quando talvez ele foi concitado a declarar suas últimas palavras antes de morrer. Se ele queria falar alguma coisa antes de morrer. Ele era o prisioneiro mais conhecido e pesava sobre ele a imputação do crime mais grave, o incêndio de Roma. E talvez o executor carrasco, esperando que ele fosse expressar sua mágoa, sua dor, a sua revolta, o velho, cheio de cicatrizes, naquele momento, ergue os olhos aos céus e diz a ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Bota a cabeça no cepo, a espada de Roma tosa-lhe a cabeça para um lado, corpo para o outro, tomba na terra como um mártir, mas é recebido no céu como um príncipe. Este homem tem autoridade para dizer para você e para mim hoje: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você em algum momento do ministério pensou em desistir, se você em algum momento do ministério ficou amargo por causa da providência carrancuda, das lutas, pense em Paulo. Ele foi o maior apóstolo, maior pregador, maior evangelista, maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor. Foi preso, foi açoitado, foi fustigado com varas, foi apedrejado, enfrentou naufrágios, perigos de rios, de desertos, entre estrangeiros, entre patrícios. Trazia no corpo as marcas de Cristo. Colheu no final do ministério dele ingratidão, abandono. Mas as últimas palavras dele são essas: ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. A nossa recompensa plena não está aqui. A nossa herança plena está lá.
E é para lá que estamos indo. Eu quero orar com vocês. E se você deseja aplicar esses princípios na sua vida, na sua família, no seu ministério, eu quero orar com vocês. Nós temos pouco espaço aqui, mas se você quiser vir aqui à frente para a gente orar juntos, vamos fazer isso.